Vai. Eu começo a falar com meus alunos sobre a importância da história. Eu sempre falo isso no início do ano letivo e começo a falar sobre uma história de autoria minha, sobre um rapaz que acorda pela manhã e dá graças a Deus por estar vivo. Isso é uma bobagem porque, afinal de contas, a vida só importa para quem está vivo. Para quem está morto isso não faz a menor importância. Mas tudo bem, vamos seguir a partir daqui. Ele dá um beijo nas crianças, dá um beijo na mulher, sai pra rua, dá os primeiros passos e assim que ele atravessa a rua, um carro vem diante dele em alta velocidade. Ele pula de volta para a calçada e escorrega e bate a cabeça no meu fio. Nesse momento, vários transeuntes correm até o seu encontro. Ele também, de assalto, levanta, confere o corpo, bate sobre ele, vê que não tem nenhum arranhão, nenhuma fratura, nada de muito grave aparente aconteceu com ele. E nesse mesmo instante, ele percebe que algo estranho aconteceu. Ele não reconhece as pessoas, não reconhece o lugar, não reconhece o lugar. Ele, de repente, vê que não sabe onde está, não reconhece as pessoas, não sabe de onde saiu, não sabe sequer quem ele é, não sabe para onde ia, não sabe sequer o seu próprio nome. Imaginem qualquer um de vocês nessa mesma situação. Se você conseguir se imaginar nessa situação, você consegue se colocar nesse momento no terror que essa pessoa sente. Não ter memória. Quando não temos memória, não sabemos quem somos, não sabemos onde estamos e não sabemos para onde vamos. Cada um de nós temos a nossa própria história. De qual grupo fazemos parte, para onde vamos e para onde estamos indo. A nossa história individual é a nossa história individual. Cada um temos a nossa história. A história coletiva funciona mais ou menos da mesma maneira. A nossa história coletiva é a história com H maiúsculo que nos identifica como seres humanos. É essa história que faz com que saibamos onde estamos, que nos faz com que possamos nos identificar como seres humanos, como membros de um grupo. É essa história que faz com que possamos movimentar todos os dias, cada instante, e possamos fazer com que nossas ações possam nos levar adiante. Eu acho que esse é o primeiro ponto. É por aí que nós devemos começar. Nunca foi tão importante conhecermos o que é história para o debate contemporâneo. Falamos hoje sobre as chamadas fake news. Falamos hoje sobre um debate que é muito importante, sobre os negacionismos. Líderes mundiais hoje negam certos aspectos da história que são muito importantes. E é nesse ponto que nós devemos tocar. Por que a história hoje ela é tão importante? Por que nós hoje falamos sobre
como nós devemos abordar com uma especificidade tão tão específica sobre a importância da história nesse momento, no momento em que fala-se muito sobre Covid-19, fala-se sobre negar que a Terra é plana, negar que o Holocausto não aconteceu, negar sobre o aquecimento global. Por exemplo, hoje nós temos alunos chegando na educação básica que têm uma bagagem grande, influenciados aí por uma carga de informação muito grande, uma carga de informação que certamente os seus pais não tiveram. Essa carga de informação certamente veio junto com o advento da internet por volta aí dos anos 2000. A internet é, sim, uma ferramenta muito importante. Não tínhamos isso nos anos 80. Nos anos 80, qualquer aluno da rede básica, ele tinha uma forma de pesquisar muito diferente do que nós temos hoje. Era preciso recorrer a bibliotecas físicas e essa pesquisa nem sempre era tão abrangente como hoje. Não tínhamos redes sociais. Mesmo assim, o fenômeno das fake news não é um fenômeno novo. Ele já é um fenômeno antigo. Não é fácil lidar com elas. Hoje, qualquer coisa que se publica na internet, ela tem muito mais alcance do que, por exemplo, certos assuntos que são debatidos dentro das universidades ou em outros materiais publicados com certo rigor científico. A história, então, ela surge aí com essa importância exatamente por conta disso. Tanto dentro da graduação quanto dentro do ensino básico, nós temos hoje alunos que chegam com essa bagagem. Como concorrer com isso? E essa que é a grande questão, esse que é o grande debate. O aluno hoje, ele lê um parágrafo na internet que não tem o rigor que a história tem e ele toma isso como verdade. E onde entra a responsabilidade do professor, onde entra a responsabilidade do historiador e onde entra aí a grande importância da história. É a história, junto com o historiador, se apresentar aí como ciência. E é fazer essa grande diferença entre o que é ciência e o que é falácia. Primeiro de tudo, é importante, então, nesse sentido, discutir por que a história é ciência. O que é ciência? Nesse primeiro momento, então, é importante discutir o conceito do que é ciência. Ciência devemos entender, então, neste momento, como o estudo empírico dentro de uma metodologia que leva aí a um resultado comum. Vamos usar como exemplo a matemática. 2 mais 2 leva a um resultado aí de 4, pode ser dentro desse exemplo que nós estamos utilizando, pode ser aqui no Brasil, na China, na Europa ou em qualquer lugar do mundo. 2 mais 2 vai ter sempre o resultado de 4. Em qualquer lugar que você aplicar essa metodologia, você vai ter sempre o mesmo resultado. Isso não se repete dessa maneira, por exemplo, quando nós falamos de ciências humanas. Ciências humanas, nem sempre nós vamos ter o mesmo resultado. Nós podemos aplicar essa mesma lógica dentro da economia, dentro da história, dentro da sociologia, por exemplo. Mesmo que as ciências humanas não tenham como resultado, não temos o mesmo resultado,
Mesmo assim, a gente não pode excluir daí uma metodologia ou um rigor científico dentro da investigação. Por que nós podemos afirmar, por exemplo, que os portugueses chegaram no Brasil em 1500? Existe uma carta, se eu não me engano, essa carta ela está dentro de um museu em Portugal, que fala que os portugueses chegaram aqui em 1500. O que vai diferenciar esse rigor científico, essa investigação, dentro de uma perspectiva de análise de uma ciência exata, por exemplo. O resultado não vai ser o mesmo, mas o método vai ser muito parecido. A diferença é que a interpretação sobre esses documentos e sobre esse método vai ser diferente. Portanto, os resultados também serão diferentes. Isso não vai excluir a objetividade de análise diante desses documentos. E por que isso é tão importante? Porque existe uma ideologia hoje que usa a história para afirmar certos eventos de acordo com uma intencionalidade. E isso é muito sério. Existe hoje, e não só hoje, isso já é um fenômeno relativamente antigo, de se negar certos acontecimentos que são muito caros para algumas pessoas, para alguns grupos de pessoas que ao longo da história tiveram alguma perda muito significativa ao longo de sua vivência. Por exemplo, o negacionismo em torno do Holocausto. Uma governadora em Santa Catarina tem um pai que nega o Holocausto. O Holocausto causou a morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Há pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, que negam aí o Holocausto. Imagine você, como judeu, como herdeiro aí desse grande trauma histórico, vendo hoje pessoas negando que isso ocorreu. Essas pessoas afirmam essa negativa sem nenhum tipo de rigor científico, se utilizando apenas de uma falácia para fazer esse tipo de afirmativa. Nesse sentido, talvez, sem nenhum tipo de investigação, é muito fácil para que um aluno de ensino fundamental, de ensino médio, ou de forma até um pouco desprevenida, um aluno de graduação possa seguir por essa linha, e aí cabe, nesse sentido, o trabalho do professor para desconstruir aquilo que redes sociais e que a internet, de forma desprevenida, acabem construindo. Mas o negacionismo, ele existe e é algo preocupante. Outra corrente fala, por exemplo, que o nazismo foi de esquerda, o que do ponto de vista conceitual é uma aberração. Nós temos aí algumas empresas e a própria burguesia dentro da Alemanha, nesse contexto do final da Primeira Guerra Mundial e do início da década de 30, contribuindo aí para o fortalecimento do Partido Nazista, fazendo com que o nazismo fosse uma realidade na Alemanha nesse sentido. Então, é um absurdo afirmar que o nazismo foi uma ideia ou uma realidade da esquerda nesse sentido. Então, a história, ela vem aí, ela aparece nesse contexto com uma importância muito grande para desconstruir aquilo que nos últimos anos vem sendo apontado como uma ferramenta de utilização ideológica para construção de certos negacionismos e até mesmo de ideias
equivocadas para que algumas pessoas possam se utilizar disso para espalhar certas falácias sobre certos aspectos que são muito caros para alguns grupos e para algumas pessoas que durante décadas e que durante anos sofreram com certos eventos que ainda são muito traumáticos para a sua história. Isso acontece por motivos ideológicos e por outros motivos, mas principalmente por motivos de força maior. A história, então, no debate contemporâneo, ela é muito importante para desconstruir esses discursos. Então, nunca foi tão importante a história nesse momento para desconstruir esses discursos. Fica importante, então, nesse momento, discutir o conceito em torno do que é história, para que ela serve e qual que é a sua metodologia. A história é uma ciência antiga. Ela tem aí por volta aproximadamente de 2000 anos. Se a gente pegar os antigos historiadores, Heródoto, Plutarco, Homero, e por aí vai. Não vamos tão longe assim, pegando, por exemplo, a História Nova, da virada do século XIX para o século XX, nós vamos ter o Mark Bloch pensando aí no que seria uma teoria da história. A gente fala de História Nova, mas a História Nova ela tem aproximadamente aí quase 100 anos. Ele responde uma pergunta que é muito importante para quem pensa a história hoje, sobre o que é a história. Ele responde a essa questão que vem de um âmbito muito pessoal. É a filha dele que pergunta o que é a história. E ele, para responder essa questão da filha dele, ele escreve a Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Esse livro é um livro inacabado. Ele foi preso durante o cerco das tropas nazistas na França, na cidade de Laus. Da cidade de Lyon. Ele fica preso durante um tempo. Ele escreve esse livro que é inacabado, que ele acaba sendo fuzilado. E durante o tempo que ele escreve esse livro, ele fala em um dado momento que a história é a ação dos homens no tempo. Então observem vocês que a própria ideia de tempo ela é completamente diferente da ideia de tempo que nós temos nesse sentido, se nós analisarmos a ideia clássica de tempo de forma linear, ou seja, presente, passado, presente e futuro. Essa ideia de tempo não se aplica à história, porque o passado a gente tem uma ideia de que é algo que foi e que já não se comunica com mais nada. O presente é algo sempre vivido e que o futuro é algo que nunca vem. A ideia de tempo nesse sentido é circular. É isso que boa parte dos historiadores da nova história tem como uma perspectiva de análise, ou seja, uma história cíclica, onde passado, presente e futuro estão sempre se relacionando. E ele não fala da história como ciência do passado, porque uma ciência do passado ela é impossível de ser pensada, impossível de ser aceita como forma de análise, mas ela é sempre uma história, uma ciência dos homens que se refere à ação desses mesmos homens no tempo. Portanto, se nós pensarmos no início da história, nós precisamos levar em consideração também aí uma história que se refere ao início da humanidade, ou à ação desses homens dentro do tempo. O início, então, da história seria o início da humanidade, ou a ação desses homens no tempo, e se nós um dia pensarmos no fim da história, teremos que levar em consideração o fim dessa humanidade também. A história nasce com o homem e morre com o homem.
Como que a história é feita? Como que alguém em pleno século XXI pode falar de pessoas do século V antes de Cristo, do século IV antes de Cristo, se essas pessoas não estavam lá? Como que é feito esse levantamento? Qual é a metodologia aplicada aí? É preciso levar em consideração que a história trabalha com fontes primárias, fontes secundárias, e principalmente nesse momento a gente leva em consideração que a história trabalha com um acervo documental. Esse acervo documental ele foi mudando ao longo do tempo. No século XIX, por exemplo, a escola positivista falava apenas de uma história construída através de documentos oficiais. Só os documentos oficiais eram aceitos como fontes para a construção do que nós chamamos de historiografia. Devemos aqui diferenciar historiografia de história. História é o vivido, aquilo que eu e vocês e todos vivemos no dia a dia. Nossas ações no dia a dia se configuram aquilo que nós chamamos de história, e historiografia é aquilo que se escreve sobre a história. Então, só os documentos oficiais poderiam ser utilizados para se reproduzir ou para se escrever a história. Esse conceito de documento ele vai mudando ao longo do tempo, principalmente quando nós vamos ver ou quando nós vamos tentar reproduzir o pensamento ou a forma de se pensar em um determinado momento da história, o que nós vamos chamar, os historiadores da Escola Nova vão chamar de mentalidades. O que são as mentalidades? A forma de se pensar numa determinada época. E aqui cabe um parênteses também, algo que é muito caro para os historiadores, que é não cometer certos anacronismos. O que são anacronismos? Não submeter ao passado valores que nós temos no presente. Ou seja, aquilo que nós consideramos que é certo ou errado no presente, nós não podemos considerar certo ou errado no passado. Como então pensar como pensavam os antigos? Essa que é a grande importância sobre a história das mentalidades. Como então que eu posso pensar como os antigos pensavam? Através daquilo que eles escreviam, através daquilo que eles interpretavam, através então da literatura, através das suas peças de teatro, através daquilo que eles entendiam por mundo, através daquilo que eles representavam da sua realidade. Isso a gente pode ter muito bem exemplificado, por exemplo, com as tragédias dos gregos. A literatura grega exemplifica isso muito bem. Então, é através desse acervo documental que nós conseguimos construir uma historiografia sobre a história da Grécia ou sobre a história de qualquer povo antigo. É através, então, desse acervo documental que nós escrevemos sobre o que é a história. O debate contemporâneo hoje, ele está contaminado por certas ideias falaciosas que demonstram aí uma importância cada vez maior do debate sobre o rigor científico, sobre a importância do rigor científico. É muito fácil afirmar uma ideia, e é muito fácil essa ideia seduzir qualquer pessoa que não tenha como preocupação o rigor científico. Afirmar, por exemplo, que o nazismo é de esquerda, afirmar, por exemplo, que a Terra é plana, afirmar que o Holocausto nunca aconteceu, é fácil. E, sobretudo, quando essas pessoas têm um apelo midiático muito forte.
vários colóquios, várias palestras dentro das universidades, vários vídeos publicados nas redes sociais dessas mesmas universidades, não atingem sequer 1000 visualizações, por exemplo, e ao contrário, essas palestras atingem muitas pessoas. E isso é uma grande preocupação. Mas cabe aí ao professor, dentro da sala de aula, então, desconstruir todas essas falácias e, através da sua colocação, da sua investigação e do seu engajamento dentro da sala de aula, mostrar para o aluno a importância, então, da investigação histórica dentro daquilo que se apresenta de possibilidade, mostrar que existe uma investigação e um rigor e um conceito por trás de tudo aquilo que se apresenta como possibilidade de investigação histórica. Eu fico por aqui.